E aí galera, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Jaguar, o seu professor de Biologia, e se você ainda não me segue no Instagram, corre lá, beleza? A aula hoje é sobre a classe dos anfíbios, então bora de anfíbios, só que antes eu queria mandar um forte abraço para quem é aluno do cursinho da UEL, no cursinho CPV, beleza? Então um forte abraço para vocês, e agora a nossa vinheta. Solta! Nossa aula será dividida em 4 etapas. Na primeira etapa, a gente vai falar da diversidade dos anfíbios. Depois a gente vai falar das características gerais. Em seguida, vamos falar dos sistemas, e é nos sistemas que está a maioria das informações que os vestibulares, que as provas cobram quando o assunto é a classe dos anfíbios. Por último, e não menos importante, a reprodução, beleza? Então fica comigo até o final desse vídeo. E vamos começar falando da diversidade. A classe dos anfíbios, vamos começar primeiro então falando o que significa anfíbios. Anfi significa dois, né? Os anfíbios são animais que vivem uma primeira fase da sua vida em ambiente aquático e uma segunda fase da sua vida podendo ganhar um ambiente terrestre. Então a primeira informação que eu quero dar sobre os anfíbios é que os anfíbios são os primeiros vertebrados a conquistarem o ambiente terrestre, que conseguem chegar a viver no ambiente terrestre. Só que os anfíbios não conseguem viver totalmente, não conseguiram conquistar completamente o ambiente terrestre. A classe que conseguiu completamente conquistar o ambiente terrestre foram os répteis, mas os anfíbios foram os primeiros a conquistar, mas não de forma interina, não de forma integral, não de forma completa. E falando de diversidade dos anfíbios, essa classe apresenta 3 principais grupos, né, que são os anuros. Quem que são os anuros? Sapo, rã, perereca. Também tem os urodelos. Quem que são os urodelos? Os urodelos são as salamandras. E por último, as gimnofionas, que são as cecílias, né? E as cecílias são as famosas cobras cegas. Sabe aquela cobra cega que o seu avô, que a sua mãe, que a sua avó fala que é uma cobra, que é venenosa, é peçonhenta, aquela cinzinha? Aquilo é um anfíbio, gente. Aquilo é parente dos anuros, é parente de sapo, de rã e de perereca, beleza? Aquilo não é uma serpente, aquilo não é um réptil, beleza? Estou apresentando agora o quadro para vocês, com as informações que eu passei sobre diversidade. Então anota essas informações aí e tira print, fechou? Vamos falar agora de características gerais. E a primeira característica geral é que esses animais, eles apresentam uma pele, os anfíbios têm uma pele altamente permeável, muito permeável, beleza? Por quê? Primeiramente, porque a pele desses animais é pouco queratinizada, apresenta pouca queratina, o que torna essa pele altamente permeável. E por que essa pele tem que ser altamente permeável? Porque é pela pele que os animais fazem também a respiração. O que é respirar mesmo? É a troca gasosa. E a gente vai estudar isso melhor nos sistemas, tá? E isso, quando se trata dos anfíbios, é o que mais cai, ou uma das informações que é mais cobrada nas provas, beleza? Então fica comigo até a respiração, no mínimo, nesse vídeo para vocês entenderem, beleza? A pele dos animais também é altamente vascularizada. Passa muitas veias, muitas artérias, muitos vasos sanguíneos na região da pele. Por quê? Porque como esses animais fazem respiração também pela pele, as trocas gasosas pela pele, como o oxigênio vai sair do ambiente externo para dentro do animal, isso pode ocorrer pela pele. Então, esses indivíduos, eles precisam ter ali uma circulação sanguínea muito rica para que esse oxigênio caia nessa circulação sanguínea e vá para todo o corpo do animal, beleza? Então vamos repetir. A pele dos animais é pouco queratinizada, logo ela é altamente permeável e é altamente vascularizada, beleza? Só que olha só, ainda falando da pele, esses animais apresentam uma pele rica em glândulas mucosas. Por quê? Porque essas glândulas mucosas, elas vão permitir com que a pele dos animais fiquem sempre úmida. E por que essa pele tem que ficar sempre úmida? Porque os animais, como eu já disse,
faz a troca gasosa pela pele também. E para ocorrer uma troca gasosa de forma eficiente, é necessário que o meio seja úmido, que o meio tenha bastante quantidade de água, e é isso que acontece na pele desses animais, sendo isso uma característica que evoluiu nesses indivíduos ao longo dos milhares e milhões de anos que esses indivíduos ocupam o planeta Terra. Olha só que interessante. Alguns anfíbios, como os sapos, por exemplo, lembrando que sapos são anuros, tá? Quem que são os anuros mesmo? Sapo, rã e perereca. Então, os sapos é um exemplo de anfíbios que apresenta glândula de veneno, galera. Glândula de veneno. Olha só que interessante. Só que não é verdade aquela história que os avós, que o vô, que o tio, a tia conta, que o sapo mija no olho, tá? Essa glândula de veneno, ela só vai liberar veneno caso ela seja pressionada, beleza? O sapo, por exemplo, tem duas glândulas, uma de cada lado, né, ali da sua região da cabeça, que quando um predador, como uma serpente, por exemplo, vai predar esse animal, vai morder esse animal, no momento que a cobra, por exemplo, morde a cabeça desse animal, aí essa glândula parótidas, elas vão liberar o veneno, fazendo com que a serpente fique com um gosto horroroso na boca e solte esse animal. Então, essas glândulas de veneno que alguns anfíbios apresentam, nada mais é do que uma característica de defesa desses animais, que evoluiu aí ao longo dos milhares, milhões de anos com esses animais. As pálpebras, elas fazem a limpeza do olho e também protegem o olho. Vamos lembrar que os peixes não apresentam pálpebras, beleza? Já os anfíbios apresentam, eles têm pálpebras. De forma geral, os anfíbios são animais que vivem em ambientes de águas continentais, em ambientes de água doce. Só que alguns anfíbios são animais terrestres. Só que tanto os animais, os anfíbios, que vivem em água doce, quanto os anfíbios que vivem em ambiente terrestre, eles têm algo em comum, que é a necessidade da água para se reproduzir. Então guarda isso, porque isso cai bastante nas provas. Os anfíbios precisam, para se reproduzir, de um ambiente aquático. Só que a gente vai conversar isso melhor na reprodução, e isso chove nas provas. Então fica comigo até o final desse vídeo, fechou? Vocês lembram que os peixes são ectotérmicos? Vocês lembram que são ectotérmicos? Organismos, indivíduos ectotérmicos são aqueles que mantêm a temperatura do seu corpo segundo a temperatura do ambiente externo, beleza? Então eles regulam a temperatura do seu corpo conforme a temperatura do ambiente externo. Isso são animais ectotérmicos. Nós, mamíferos, e as aves são indivíduos endotérmicos, ou seja, a temperatura no ambiente externo pode variar, mas a nossa temperatura fica constante, porque nós somos endotérmicos. Então a gente coloca um termômetro no ser humano, ou você vai medir a temperatura de uma ave e vai sempre estar ali constante, beleza? Se você fazer isso no anfíbio, isso não vai acontecer. Por quê? Porque eles alteram a temperatura do corpo conforme o ambiente externo altera a sua temperatura também. Por isso que eles são ectotérmicos, tá? Estou apresentando agora para vocês o quadro, tá? Com as informações de características gerais. Então dá aquela copiada, tira aquele print, beleza? Vamos falar agora de sistemas. E o primeiro sistema que eu vou comentar é o sistema nervoso. Eu já quero adiantar que o sistema nervoso, que o cérebro desses indivíduos, dos anfíbios, é um cérebro bem desenvolvido. Quando a gente fala de sentido nos anfíbios, a gente tem que falar da audição. Por quê? Porque esses animais apresentam esse sentido, que é a audição. Então eles conseguem ouvir, tá? E além da audição, um outro sentido muito presente nos anfíbios é a visão. Eles enxergam, e olha só que interessante, eles apresentam, diferente dos peixes, eu já comentei nesse vídeo, as pálpebras. E além das pálpebras, eles apresentam também glândulas lacrimais, galera, tá? E através das glândulas lacrimais vai ser secretada uma substância líquida para poder limpar os olhos. Inclusive essa é a função das lágrimas no ser humano, é limpar os olhos. E as pálpebras ajudam na limpeza e manutenção dos olhos e também a proteção dos mesmos. Além disso, a gente tem que falar do olfato, que é um sentido presente também nos anfíbios.
Esses animais eles conseguem sentir o cheiro, só que eles não apresentam o nariz como o ser humano. E como que eles sentem o cheiro? Eles têm dentro da boca aberturas, que são as aberturas olfativas. E é por essas aberturas dentro da boca que eles conseguem sentir o cheiro. Galera, eu tô colocando o quadro agora para vocês e nele vai ter as informações que eu acabei de falar de sistema nervoso, tá? Então tá aí as informações desse sistema para vocês. Quando a gente chega no sistema digestório dos anfíbios, primeiramente é importante saber que o sistema digestório deles é um sistema digestório do tipo completo. Então eles apresentam uma boca e apresentam ânus, tá? Todos os vertebrados apresentam um sistema digestório completo. Então peixe, anfíbio que a gente está falando hoje, réptil, ave e nós mamíferos apresentamos sistema digestório completo. Os anfíbios apresentam 3 tipos de respiração. E ela pode ser uma respiração branquial, parecida com as dos peixes, pode ser uma respiração pulmonar e também uma respiração cutânea, que é uma respiração pela pele, pelo tegumento desses animais. Lembra um outro animalzinho que também tem respiração cutânea? As minhocas, lembram disso? Guarda isso, tá? Porque isso pode cair numa questão comparativa entre grupos diferentes de animais, tá? Então, minhoca também tem respiração cutânea, assim como os anfíbios. Vamos começar pela respiração branquial. Quem que apresenta a respiração branquial? Quem apresenta esse tipo de respiração é a fase larval dos anfíbios, que pode ser chamado de girino. O girino é a fase larval dos anfíbios. E o girino, ele apresenta muitas características que a gente encontra nos peixes, como a linha lateral e a respiração branquial. Por que respiração branquial? Porque os girinos, a fase larval dos anfíbios, vivem dentro da água. E os peixes também vivem dentro da água. Então, por mesmo terem evoluído milhares de anos, esses animais são muito bem adaptados para viver na água enquanto fase larval, por isso que eles conservaram essa característica da respiração branquial. Já a respiração pulmonar, ela é uma respiração desses indivíduos quando eles são indivíduos adultos, tá? Só que o pulmão dos anfíbios não é um pulmão muito bem desenvolvido, tá? E por ele não ser muito bem desenvolvido, as trocas gasosas não ocorrem com tanta eficiência. Por que esse pulmão não é muito bem desenvolvido? Porque esses pulmões dos anfíbios não apresentam uma vasta área de troca gasosa, tá? Como a superfície de contato desses pulmões é pequena, então a troca gasosa não é muito eficiente. E aí surgiu a adaptação evolutiva, que é a respiração cutânea, que auxilia aí esses pulmões a poder fazer uma troca gasosa, uma respiração eficiente, para que todas as células do corpo desses animais tenham oxigênio, beleza? Então tá aí os 3 tipos de respiração. Quais são mesmo? Branquial, fase larval dos anfíbios que apresenta, como o girino, por exemplo. Pulmão, que não tem uma grande superfície de contato. E aí tem a respiração cutânea, que auxilia os pulmões nas trocas gasosas. Galera, olha só o quadro agora para vocês, com as informações tanto do sistema digestório quanto da respiração dos anfíbios, tá? Então anota aí e tem essas informações e estuda respiração nos anfíbios, beleza, galera? Porque isso cai muito nas provas. E o sistema circulatório dos anfíbios, hein? Olha só, galera, o sistema circulatório dos anfíbios é um sistema circulatório do tipo fechado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o sangue sempre vai estar trafegando dentro de vasos sanguíneos. Lembram que alguns animais, como os insetos, por exemplo, né, os artrópodes, eles apresentam cavidades no corpo onde o sangue cai e depois continua trafegando dentro do corpo? Então, nesses animais, o sangue não está sempre dentro de vaso sanguíneo, o que configura para esses animais que a gente já estudou, como os artrópodes, por exemplo, um sistema circulatório do tipo aberto. Já nos anfíbios, o sistema circulatório é do tipo fechado, ou seja, num sapinho o sangue sempre vai estar caminhando, correndo, trafegando dentro de vasos sanguíneos, tá? Além dessa característica do sistema circulatório, ele apresenta uma circulação do tipo dupla, uma circulação dupla. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o sangue vai para o coração bombeia esse sangue vai para o pulmão, no pulmão vai ocorrer trocas gasosas, então o sangue que está passando pelo pulmão vai ficar rico em oxigênio agora, depois esse sangue
volta para o coração, então é a segunda vez que está voltando para o coração, depois esse coração vai bombear esse sangue de novo, e esse sangue vai se espalhar para todo o corpinho dos anfíbios, tá? Então, como o sangue passa uma vez para o coração, vai para o pulmão, depois volta para o coração de novo, depois vai para todo o corpo, volta para o coração, vai para o pulmão, volta para o coração, vai para todo o corpo. Como o sangue tem essa dupla passagem no coração, a gente chama de circulação dupla. Fechou? Isso é caracterizado, pois o coração desses indivíduos apresenta 2 átrios em cima e um ventrículo embaixo. 2 átrios e um ventrículo, tá? Guarda isso. O coração dos anfíbios é um coração que apresenta 2 átrios e um ventrículo, tá? E falando de sistema circulatório, a gente não pode deixar de falar da pele desses animais porque as provas amam cobrar isso. E a pele desses animais, além de úmida, para que ocorra de forma eficiente a troca gasosa, esse órgão desses animais também é altamente vascularizada. Por quê? Porque ali ocorre trocas gasosas, porque esse animal respira também pela pele. Beleza? Olha só, galera, uma dica. Não jogue sal no sapinho, porque quando você faz isso, você está obstruindo um órgão de respiração desses animais. É como se, por exemplo, a gente jogasse sal no nariz um do outro, de um ser humano para o outro, e falasse, respira, fechando a boca. Você ia conseguir respirar? Ia ser difícil, né? Então, esses animais, eles dependem da pele para poder auxiliar os pulmões na respiração. Então, não joga sal no sapinho, porque isso machuca o animal, porque ele não gosta e porque ele depende daquele órgão para sobreviver, tá? Então, vamos ser conscientes, beleza? E a excreção desses animais, hein? Como é que é? Esses animais, assim como o ser humano, eles excretam ureia. Então, a excreta nitrogenada que os anfíbios eliminam porque é tóxico para suas células é a ureia, que é a mesma excreta nitrogenada que nós, seres humanos, excretamos, mandamos para fora, eliminamos. Mas como que esses indivíduos conseguem filtrar, né, essa excreta nitrogenada? Eles apresentam um par de rim, assim como os peixes também apresentam um par de rim. Então eles filtram os seus líquidos corporais através desses 2 rins, um par de rim, e aí ali eles eliminam a excreta nitrogenada que estava circulando nos seus fluidos corporais, beleza? Estou soltando o quadro para vocês com as informações tanto do sistema circulatório quanto as informações sobre a excreção que os anfíbios apresentam. Então tá aí essas informações para vocês. Vamos falar agora do último assunto, que é a reprodução. E olha só, a reprodução dos anfíbios é uma reprodução sexuada. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que na reprodução esses indivíduos apresentam troca de material genético, sendo a fêmea responsável por produzir os óvulos e o macho por produzir os espermatozoides, beleza? E a fecundação desses indivíduos, lembrando que fecundação é o espermatozoide fecundando o óvulo, tá? A fecundação é externa, ou seja, não ocorre dentro do corpo da fêmea. É uma fecundação externa. Como que isso acontece? É muito interessante nos anfíbios. A fecundação nos anfíbios ocorre depois de um processo chamado amplexo. O que é o amplexo? Olha só uma curiosidade. O amplexo é o abraço que o macho dá na fêmea. Lembrando que para a reprodução é necessário um ambiente aquático, tá? Então eles estão lá num lago, numa lagoa, num riozinho, e aí o macho, a fêmea fica embaixo, o macho fica sobre a fêmea, né? E aí ele gruda nela com as suas patas, tanto dianteira quanto traseira, né? E esse abraço a gente chama de amplexo. No momento do amplexo, ou seja, o macho está abraçando a fêmea que está embaixo, a fêmea libera na água os seus óvulos e o macho em seguida libera os seus espermatozoides na água. Os espermatozoides agora vai fecundar os óvulos dentro da água, fora do corpo da fêmea. Uma fecundação externa. Gameta com gameta dá zigoto. E esse zigoto agora ele vai estar protegido por um ovo, tá? Só que os ovos nos anfíbios, assim como nos peixes também, são ovos moles, galera. Eles são mole, tá? São ovos que não apresentam uma casca. Vamos pensar com uma mente evolutiva, com uma mente biológica? Olha só.
Para que ocorra a reprodução nos anfíbios e nos peixes também é necessário a presença de água. Qual que é a característica evolutiva de uma casca de um ovo, galera? A característica evolutiva, a adaptação de ter a casca no ovo é para que o embrião não sofra com a dissecação, não sofra com a perda d'água. Então imagina uma galinha, imagina uma ave. Uma ave vai botar o seu ovo dentro da água? Não, né? É no ambiente terrestre. Por isso que esses animais geram ovos com casca, para que os seus embriões não percam água. Imagina um réptil. O réptil vai botar o ovo fora da água, uma tartaruga marinha, por exemplo. Por isso que tem que ter casca os seus ovos, para que o embrião não morra por falta d'água. Só que os ovos dos anfíbios vão ser gerados dentro da água. Então esses ovos estão em contato direto com a água, logo eles não precisam da casca, galera, tá? Vocês vão entender melhor como que funciona essas características adaptativas na evolução nas aulas de evoluções, beleza? Só que olha só, como esses ovos estão em presença total de água e o tempo todo, esses ovos são moles e sem casca, beleza? Para finalizar esse assunto, então, esses ovos, né, eles vão ter contido dentro deles os embriões. Esses embriões, eles vão se desenvolver e vai dar origem à fase larval dos anfíbios, o girino. Esse girino, ele vai passar a fase da sua vida comendo algas, beleza? Vivendo dentro da água. Ele vai passar por uma metamorfose, que é uma mudança completa, tanto do seu estilo de vida, ou seja, do que ele come, do que ele faz, do ambiente que ele vive, e também do jeito do seu corpo. Isso é metamorfose, é uma mudança completa, tanto no seu estilo de vida, quanto na sua morfologia, no jeitão do seu corpo. Então esse girino vai passar para uma fase adulta, que é o sapo que a gente conhece, que é a rã que a gente conhece, a salamandra, enfim, os anfíbios em geral. Então o anfíbio passa por metamorfose, beleza, galera? Tô soltando agora o último quadro dessa nossa videoaula, beleza? Então copia essas informações aí e tira print delas, fechou? Galera, era isso que eu tinha preparado para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, se ele te ajudou, se ele te agregou alguma coisinha, deixa aquele like, compartilha esse vídeo com quem você quiser. E se você ainda não é inscrito no canal, dê aquela força, se inscreva aí, beleza? Foi um prazer imenso estar aqui com vocês até agora. Valeu, forte abraço, até a próxima. Fui!